Graça e paz aos irmãos aqui na gravação, aos irmãos presentes, sejam todos bem-vindos. Quero deixar uma pequena reflexão. Filhos de Deus e filhos da carne. Irmão Elcio, filhos de Deus e filhos da carne, mas Deus não criou todas as coisas, Deus não é pai de todas as coisas? Claro, se você levar em consideração que Deus é pai de todas as coisas no sentido de ser criador, faz sentido. Mas filhos de Deus no Espírito é uma coisa, e filhos por ter sido criado, ou seja, criação de Deus, é outra coisa. Então nós vamos entender aqui nessa reflexão o que é ser filho de Deus e o que é ser filho da carne, filho da natureza humana, mesmo sabendo que Deus criou todas as coisas. Olha lá, Romanos capítulo 9, versículo 22, diz assim: isso até, abençoados, é para quebrar na mente de muitas pessoas esta ideologia, e até em muitos que se dizem estar em graça. É a ideia do universalismo, de que todo mundo é filho de Deus, de que todo mundo é salvo. O universalismo, ele prega a universalidade. Não, diante de Deus todos nós somos iguais. Bom, em que sentido, em que contexto você está dizendo isso, que diante de Deus todos nós somos iguais? Diante de Deus todos nós somos iguais, no sentido que Deus não vê ninguém melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Foi isso que Jesus de Nazaré falou para os seus discípulos. Ele disse: olha, entre os fariseus há mestres, senhores, eles gostam de ser chamados de rabi, né? Ser saudado nas ruas, orações em praça pública para ser reconhecido pelos homens, mas entre vocês não. Entre vocês o maior será o servo de todos. A ninguém vocês vão chamar de pai, porque há um só que é pai de vocês, o Pai Celestial. A ninguém vocês vão chamar de mestre, porque um só é o mestre de vocês, a saber, o Cristo. Então, observe que Cristo estava falando de coisas espirituais, porque se assim não fosse, haveria aqui uma contradição, porque Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Ué, então Pedro não deveria chamar o seu papai de pai? João não deveria chamar o seu papai de pai? Elcio não pode chamar o seu pai de pai, porque Jesus disse: a ninguém chameis de pai? Não, não é nesse sentido, está falando de pai na fé, pai espiritual, porque havia entre os judeus um conceito patriarcal. Os judeus, eles tinham Abraão como pai na fé, o pai Abraão, né? Porque isso vinha de uma linhagem, de uma ideia patriarcal. Mas quando Cristo chega, Cristo começa a quebrar isso aí. Cristo começa a dizer: olha, muitos de vocês, falando para os fariseus, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam na minha mensagem, vocês acreditariam em mim, vocês receberiam a minha palavra. Então ele já começa a se colocar ali como alguém maior e superior a Abraão. Aí os fariseus disseram assim: quem é você para se colocar como maior do que os nossos pais? Aí Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Aí os fariseus pularam e disseram: não, você não tem nem 50 anos ainda, como é que você conheceu Abraão? Viu aí? Porque Cristo já começa a manifestar que de fato ele era o Pai, ele era o Mestre, ele era o Senhor. Por isso que ele instruiu os seus discípulos: a ninguém chameis de Pai, a não ser o Pai que está nos céus. E Abraão? Nem mais Abraão. Você sabia que a igreja evangélica até hoje eles dizem que são filhos de Abraão na fé? Nós somos filhos de Deus, não de Abraão. Então, abençoados, precisamos entender isso. Precisamos compreender que nem todos são filhos de Deus, apesar de ser todos criação ou criaturas de Deus. Olha lá, Romanos 9, 22. E que direis, se Deus, não é o homem, não é o pastor, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Como é uma pergunta, vamos continuar. 23, 24, Romanos 9. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já
dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus. Observe que Deus começa a abrir uma exceção aqui. Não só dentre os judeus, disse Paulo, mas também dentre os gentios. É uma pergunta, né? São 2 versículos, é uma pergunta. Então, você já começa a observar que o que Paulo está falando pelo Espírito é que nem todo mundo é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Então, que ideia é essa? Essa ideia universalista, e até no meio da graça tem se levantado essa questão, essa bandeira, de que todo mundo é filho de Deus, porque não abençoado. Deus criou todas as coisas. Agora, ser filho no que tange a espiritualidade é uma outra história. Eu não estou dizendo com isso que quem é filho de Deus é quem aceita Jesus, quem está numa igreja, não é nada disso. Ou quem é bonzinho, ou quem é santarrão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós estamos falando da essência, do ser. Amém? Então, que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então, quem vai conhecer as riquezas de glória? Olha lá, são os vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, ou seja, já tinham sido preparados por Deus. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da criação do cosmos, Deus já havia preparado esses vasos de misericórdia, disse Paulo, os quais somos nós, a quem também chamou, queridos. Deus chamou para compreender a sua glória, os vasos de misericórdias que foram preparados de antemão, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então você começa a entender que a predestinação, a eleição, o chamado aqui, já não está apenas para os judeus. Os gentios agora também fazem parte. Aí vem os universalistas e dizem assim, olha aí, ó, os gentios também. Então depois do ano 70, depois do juízo, todos os judeus são salvos, bem como todos os gentios também. Então todo mundo é filho de Deus. Não, aí. Atos 13, 48. Se a gente não usar as escrituras como base, a gente vai ficar na ilusão, na teoria, nas especulações. Mas é como uma pessoa disse assim, não, irmão, porque depois do ano 70 tudo já se consumou, então todo mundo é filho de Deus. Eu falei, me mostra um versículo aí depois do ano 70. Ninguém tem. A gente só sabe o que aconteceu pós anos 70, como estamos depois do juízo, da queda do templo, porque nós examinamos o Evangelho, as cartas, e as cartas vão nos dar um norte, um entendimento da posição que nós estamos hoje no eterno, por aquilo que já foi escrito para aquele povo. Atos 13, 48, olha lá. E os gentios, aí tira os judeus agora, olha o gentio, ó. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os gentios, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Se você olhar um pouquinho aqui no contexto acima do 48, se você olhar os versículos anteriores, Paulo está disputando entre os judeus, pregando a palavra. Alguns judeus criam, outros não, se levantavam contra Paulo. E como Paulo estava ali numa comunidade que havia judeus e gentios, alguns judeus criam em Paulo, outros judeus não. Bem como alguns gentios também criam, mas não eram todos. Não eram todos os gentios que criam. Por quê? Porque Paulo falou, Romanos 9, 23, 24, os quais somos nós, a quem também chamou, houve um chamado. Não só dentre os judeus, no meio deles, mas também dentre os gentios. Então não são todos os judeus, bem como não são todos os... Ele chamou para filhos pessoas dentre os judeus, bem como chamou dentre os gentios. E essa junção de povos, gentios ali representa todos os povos do mundo, mesmo aqueles que não existiam na época. Por exemplo, há 2000 anos atrás não existiam os americanos.
Os brasileiros muito menos, também não existiam, né? Não existiam, há 2000 anos atrás, não existia a América do Sul, por exemplo. Existiam os povos chineses, asiáticos, que já têm milhões e milhões de anos na Terra. Enfim, mas observe que dentre os judeus e dentre os gentios, ali poderia ser dentre os gentios romanos, egípcios, mesopotâmios, né? O pessoal do Oriente Médio, de um modo geral, não apenas judeu, mas também outros povos da Ásia. Então, a junção desses dois povos, dentre os judeus e dentre os gentios, formam o Israel de Deus, o Israel espiritual, os espíritos perfeitos no eterno. Então, não são todos os judeus que estão filhos, como também não são todos os gentios, mas sim, dentre eles, Atos 13, 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram, todos dentre eles. Irmão, aqui é todos, então é todos. Calma, irmão, todos, mas tem explicação. Todos quantos estavam ordenados para a vida, só acreditava quem estava ordenado para a vida eterna. Ponto final, não tem conversa. Mas por quê? Não, irmão. Quem acredita é porque estava ordenado para a vida eterna, seja ele judeu ou não judeu. Hoje, diante de Deus, não há judeu e gentil. Quando Deus olha, Deus vê todos, não vê uma nacionalidade, porque Deus é Pai do Espírito. Então Deus não vê mais isso. Ele vê o Israel espiritual, a junção dos povos. Tá? Mas não é todo mundo, não é universalidade, universalismo. Não é todo mundo da terra. Mas Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todo aquele que está dentre os judeus e todos aqueles que estão dentre os gentios. Amém? Ordenado para a vida eterna. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo diz: aos quais Deus predestinou, aos quais Deus conheceu, também predestinou, também chamou, também justificou, também glorificou. Olha o processo. Olha a ordem das coisas. Ninguém aceitou Jesus porque de uma hora para outra disse: sabe de uma, eu não acreditava não, mas agora eu acredito, eu quero Jesus. Não. Eu não acreditava em Deus não, mas agora eu acredito, eu quero. Não. Bem como esses ateuzinhos, desculpa aí a expressão chula, esses ateuzinhos fajuto, que uma hora estavam no sistema, depois passaram para a graça, depois disse que a graça acabou, e agora estão dizendo que são ateus. Eu respeito ateu raiz, ateu que não crê, acabou. Eu sou ateu, não creio em nada e acabou. Respeito, meu respeito aqui para você. Tá mais fácil um desses ser filho de Deus do que esses aí que estão dizendo que agora virou ateu, porque virou moda. Porque se decepcionou com as escrituras, que tem muito erro. Uau! É porque Deus está limitado a isso aqui. Ordenados para a vida eterna. João 1,12. Olha lá. João 1,12. Mas a todos, mais uma vez o todos ali, né? Todo mundo, irmão. Todo mundo agora é filho de Deus. Não, irmão. Mas depois do ano 70, todo mundo. Não tem um versículo depois do ano 70. Você tem que se basear nos escritos. Se lá não foi dessa forma, por que agora vai ser? Porque Jesus já consumou todas as coisas e já separou os bodes das ovelhas. Claro que já separou o bode das ovelhas e já separou o joio do trigo. Mas isso no que tange a vida espiritual. Não biologicamente falando, que sempre nasce vaso de ira, vaso de desonra, sempre vai nascer. Não tem nome na testa. Elcio é filho de Deus, aquele ali não é filho de Deus. Aquele ali é filho de Deus, Elcio não é filho de Deus. Não, ninguém carrega o nome na testa. Por quê? Porque não é o homem que testifica, não é a religião que testifica. Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo disse aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor se tornou um só Espírito com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor, aquele quem, seja ele judeu, seja ele estrangeiro ou gentil, se uniu ao Senhor, creu no Senhor, recebeu a palavra do Pai, é de Deus. Jesus disse: vocês não recebem a minha palavra, está lá em João 8, 43, 41 em diante, vocês não recebem a minha palavra porque vocês não são de Deus, vocês são do diabo, da carne. Se vocês fossem de Deus, vocês creriam na palavra que eu prego, mas por isso que vocês não podem crer. Ponto, não tem segredo. Mas a todos, dentre judeus e gentios, claro, mas a todos quanto receberam, porque todos dentre judeus e gentios, porque no 11 ele disse: ele veio para os seus e os seus não receberam. E os seus ali não eram os filhos espirituais, eram os seus compatriotas, os judeus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos, está vendo que já tinham sido feitos? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Passaram a crer em Yeshua HaMashiach, eram os filhos de Deus. Receberam um poder de filhos. Não é que eles passaram a ser filhos, receberam um poder, a autoridade, a legalidade, o conhecimento, porque poder aqui tem a ver com conhecimento também, de se tornarem filhos de Deus aos que passaram a crer no nome do Eterno, no nome do Senhor. Amém? Então eles passaram a crer no nome de Jesus de Nazaré, né? Yeshua, e eles receberam o poder de filhos de Deus. Nós sempre fomos filhos de Deus. Só que você não tinha esse poder, essa sabedoria, esse conhecimento, essa legalidade. Você era um filho, como se fosse um filho que não tinha o RG, o CPF, a documentação. Você não tinha o reconhecimento do pai, não por causa dele, mas por causa da religião que arrancou isso de você. Não, porque você só passa a ser filho quando levanta a mão e aceita Jesus. Não, você sempre foi filho, mas a religião nos ocultou isso. Uma vez que nós passamos a crer, entendemos a palavra dele, recebemos o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. 13, olha lá. Os quais, olha o contexto, os quais não nasceram do sangue. Não, irmão, mas eu fiz um exame, o DNA é compatível. Eu sou filho de Deus. Como? Você vai fazer um exame de DNA com Deus? Não tem como, irmão. Você pode provar que era filho de Maria, irmão de Jesus de Nazaré. Mas isso não garante que você é filho de Deus. Porque não é da carne e do sangue. Olha lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que é a vontade da carne? A junção de um homem, o ajuntamento, né? Com a habitação de um homem com a mulher. A relação sexual, a vontade da carne, aconteceu, é natural. Não, os quais não nasceram nem da vontade da carne, do sangue, nem da vontade da carne. João com João não vai nascer, né, irmão? Que é difícil, né? Tem que ser João com Maria, né? Até nisso, né? Então, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não, porque eu quero que seja meu filho, eu quero. Você pode querer, você pode forjar uma documentação, mas se não é filho, não é. Se é. Não tem como eu dizer assim, olha, essa menina não é minha filha, eu não quero conta com ela. É filha. Ela não tem como, essa pessoa é meu filho, mas se não é filho, mas eu registrei, mas não é filho. Tudo bem, legalmente falando, é politicamente correto, você é o pai, quem cria, aquela coisa toda, né? Quem cria, quem cuida, tudo bem, tá. Mas não é nesse sentido que nós estamos falando. É claro que tem pai que adota, que cuida muito melhor do que pai verdadeiro, isso é lógica, né? Mas não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de algo espiritual, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então não foi porque, é porque eu quis, é porque é do meu sangue. Não, irmão, para ser filho de Deus não é assim. Mas o quê? Mais de quê? De Deus. Então a vontade aqui prevalece é o quê aqui? É de Deus ou é do homem, do sangue e da carne? Esqueça sangue, isso aqui é interessante, né? Dá até outra mensagem. Sangue, carne e homem versus Deus. Sangue, carne e homem versus Deus. Esqueça, irmão. Filho de Deus não tem nada a ver com isso aqui, ó. Não, mas todo mundo é filho porque eu também sou filho, porque eu não sou filho de não sei o que. Não importa. É quem Deus escolheu. Irmão, mas aí você está fazendo acepção de pessoas e Tiago disse que Deus não faz acepção de pessoas. Em que contexto Tiago disse isso? Tiago disse, quando vocês estiverem sentadinho aí, chegar uma pessoa aí atrás, mal vestido, não despreze aquele. Não vem aqui na frente colocar aquele que está bem vestido, de anel, de linho, e deixa aquele coitadinho lá que chegou. Não, todos vocês são iguais diante de Deus. O Pai não faz distinção de pessoas nesse contexto. Nesse sentido. Não tem a ver com escolher como filho e escolher com propósito para cumprimento das suas vontades como um vaso de ira. Porque Paulo disse, Deus suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. E aí?
para que desse a conhecer a glória do seu poder nos vasos de misericórdias que somos nós, que ele chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre, no meio dos gentios. Não é sangue, não é carne, não é homem, é a vontade de Deus. Amém? E quem é que vai lutar contra essa verdade, irmão? Não adianta vir, mas porque isso aí foi para aquele povo e BBB. Então deixa de falar da Bíblia, irmão. Romanos 9,6. Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado. Não, então Deus errou. Irmão, Deus errou. Eu sabia que Deus falhava. Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado. Porque nem todos os que são são o quê? Então todo Israel é salvo? Irmão, mas eu vi um texto lá em Romanos 11 que diz que a porta da graça se abriu até que os gentios entrassem. E aí depois todo Israel seria salvo. Porque de Sião viria o Salvador. Todo quem? Todo eleito, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Tudo, totalidade, plenitude, quantidade. Não é todo mundo da face da terra. Porque sempre nasceu gente e morreu gente. Então não tinha que morrer ninguém. Para depois que todo mundo tivesse a terra entupida, aí Deus dissesse: bom, então agora todo mundo é salvo. Ou todo mundo é perdido. Ou eu vou dividir o negócio assim. Não. Então não é assim que funciona. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. No meio do povo de Israel havia vaso de ira, vaso de perdição, como Judas Iscariotes, como aqueles que se levantaram contra Moisés, lá que foram engolidos pela terra. Estava lá no meio deles, participava da Páscoa, participava da festa dos tabernáculos, participava das luas novas, das primícias, mas não era um filho de Deus. E por que Deus permitiu isso? A pergunta a Deus, irmão. Nem todos que são de Israel são israelitas. 9,7, Romanos. Nem por ser... agora vem, né? Era nisso aqui que os fariseus se baseavam para se justificar diante de Jesus. Que nada, nós não somos filhos de prostituta. Nós temos um pai que é Abraão, aleluia. Ou seja, os crentes de hoje, né? Porque nada, vocês aí que andam pulando o carnaval, vocês aí do mundo, vocês não são filhos de Deus. Filhos de Deus somos nós. E não esqueça, irmão. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ismael era filho de Abraão, mas não era filho de Deus. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Os judeus lá disseram em João 8: nós temos um pai que é Abraão, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse: é nada, filho. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam procurando me matar. Não é porque vocês teve uma descendência de Abraão que vocês são filhos de Abraão. Não, eu sou da descendência de Abraão, eu sou primo de Davi. Não importa. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso aqui está errado, né? Se é maiúsculo aqui. Vamos lá. 8. Isto é, não são os filhos da carne, mais uma vez, que são filhos de... mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não são os filhos da carne. Não é porque todo mundo judeu, Paulo disse, nem todos que são de Israel são israelitas. Não é porque todo mundo gentil, porque não tiveram a lei e agora já passou o juízo, todo mundo é filho de Deus. Não, porque não é filho da carne que é filho de Deus. São os da promessa. Os da promessa que é descendência, contado como descendência. Então, infelizmente, fica aqui, né, essa minha pequena palavra, para que as pessoas venham entender, abençoado, que filho de Deus não é porque a pessoa é... Eu até gravei uma mensagem, acho que 2 dias atrás, falando sobre isso. Não é necessariamente porque é filho da perdição que tem que ser uma pessoa perversa, maligna, porque o conceito de perdição para Deus é uma coisa, para o homem é outra.
O conceito de perdição para a religião é alguém que vai sofrer no quinto dos infernos com um capeta lá enfiando um tridente, sofrendo o resto da eternidade. Vai morrer, mas vai ficar eternamente sofrendo, não entendi nada. O conceito de perdição para Deus é ausência de eternidade, é como um animal. E se você pegar um animal, fazendo analogia, você pega aí um animal feroz, um animal, um leão, sei lá, um pitbull bravo, e pega lá um gatinho mansinho. Não deixa de ser animal. Mas o gatinho bonzinho, será que eu vou ver esse gatinho no céu? Não vai ver não, filho. Eu não quero ver o leão, porque o leão no céu vai botar o anjo Gabriel para correr. Mas o gatinho eu quero ver. Não vai ver. É alma vivente. Morreu, acabou. Então, filho da salvação e filho da perdição é basicamente igual. Não é porque a pessoa é um perverso maligno que necessariamente ele é um filho da perdição. Paulo era um perverso. Mas tinha um detalhe. Paulo sempre acreditou em Deus. Mas a religião cegava Paulo. A religião gerou em Paulo perversidade, maldade. Pega crente, bate em crente, consente na morte de Estevão. Porque Paulo fazia aquilo ali achando que estava agradando o papai do céu. Mas não estava, por isso que ele caiu no chicote, ó. Pau nele, ó. Porque Deus corrige e disciplina o filho que ama, que anda errado. Mas Paulo não era malvado? Era ou não era? Era, irmão. O camarada viu jogando pedra em Estevão e ele, ó. Ainda pegou a roupa de Estevão, botou nas costas e caiu fora. Aí Jesus disse, tu é meu filho, se tu fosse bastardo eu deixava você aí arrebentar, mas como tu é meu filho eu vou te chamar e tu vai padecer por amor ao meu nome. Ananias disse, Senhor, deixa esse camarada para lá, ele está perseguindo a gente, pegando carta e vindo atrás de nós. Jesus disse, não, deixa comigo, que eu tenho um negócio aqui com ele. Aí depois levantou um profeta lá chamado Ágabo e deu dois rodapios lá no meio da congregação, lá em Atos dos Apóstolos, e disse assim, não vou tirar senão a calça vai cair. De quem é esse cinto? Aí disseram, é dele aí, é de Paulo. Aí Ágabo, aleluia, taramanaia, Deus manda te dizer que você que é dono desse cinto, ai, xarai, você vai... Chega a me arrepiar. Não tem lugar não, irmão. Você vai morrer. Você vai morrer. Lembrou, né, Giovanni, dos outros tempos? Você vai morrer. Aí Paulo chegou assim para ele, vou morrer? Paulo disse assim, pois fique sabendo que... Ó, para isso, ó, agora aqui eu me arrepio de emoção, né, irmão? Paulo disse, fique sabendo que por amor a ele... eu não apenas vou padecer, né? O profeta disse que ele ia padecer. Paulo disse, por amor a ele, eu não apenas vou padecer em Jerusalém, mas eu posso morrer por ele. Paulo chegou a dizer que quando ele ia andando nas suas viagens, ele não sabia o que ia acontecer nas cidades, a não ser aquilo que o Espírito Santo revelava, que de cidade em cidade ele ia receber uma casa própria e um carro bom para andar. Ele ia receber, olha, tribulação, aperto, paulada, e era o Espírito Santo que ministrava. Não, porque isso não vem de Deus, esse negócio que eu vou passar aperto, isso é coisa do diabo. Paulo recebia do Espírito Santo, o negócio vai apertar para você, Paulo. E ele disse, não tem problema, não tem problema. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filho de Deus convicto, independente das circunstâncias. Agora vem para cá dizer, não, porque todo mundo é filho de Deus e filho de Deus não sofre. Tem gente enganada na graça, né, irmão? Você está reinando em vida, em perfeita vitória, você vive em paz com Deus, você está no descanso de Deus, mas não se preocupe não, você é filho no Espírito. Na carne, a carne não presta para nada, e tanto você na carne, como filho da perdição na carne, ambos passarão por privacidades. É nada, irmão, não é? Foi Jesus que disse, não fui eu. Jesus disse, o sol nasce para... a chuva desce para... justos e injustos, bons ou mal, ovelha ou bode, ou trigo ou joio. É claro que na vida do Filho de Deus, o espinho na carne, ele recebe um medicamento chamado graça. O filho da perdição não. O
filho da perdição, o espinho na carne vem e ele tem que sambar com o espinho dele. Mas o filho de Deus não. Pai, tira de mim esse espinho. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O antídoto da graça neutraliza a peçonha do veneno. E mesmo no leito de dificuldade, de enfermidade, de luta, o Pai te dá graça e te sustenta. Amém? Porque tu és filho amado, porque você está pronto para em todas as coisas você ser mais do que vencedor. Mas não é filho de Deus quem é na carne, é filho de Deus quem é no Espírito. E disse o escritor aos Hebreus, já acabei aqui, disse que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, que assim como nós tivemos os nossos pais segundo a carne que nos corrigia, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Por isso que Paulo disse lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 22 em diante, que a igreja dos primogênitos inscrita nos céus, a universal assembleia, universal juntamento de judeu com gentil, a Israel de Deus e aos espíritos aperfeiçoados. Amém? Graça e paz, graça eterna.